Senão, daqui a pouco, até a Maria vai querer falar nome de mulher aqui. Deus tem planos. Deus tem planos da maneira coletiva, mas principalmente individual. Olha, a leitura que nós fizemos, nós lemos hoje, sei que chegou um pouquinho depois, mas nós lemos Lucas 24, que trata da ressurreição. E no versículo 10 que nós lemos, da leitura que fizemos, cadê o versículo 10? Tá, o versículo 10, e as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres que estavam com elas. Aquelas mulheres saíram de madrugada, ainda escuro, com um plano. Qual era o plano delas? Embalsamar o corpo de Jesus. Tinha que ser feito isso. Elas planejaram isto, pegaram as especiarias, trabalharam para fazer ali o perfume, enfim, tudo que era necessário. Mas os planos delas o plano delas foi frustrado. E foi frustrado de uma maneira sobrenatural, porque aqueles que elas foram em busca já não estava mais. Aquele que estava morto agora está vivo. E agora ela recebe um outro plano. Agora ela já recebe outros planos. Quando nós somos voluntários a servir ao Senhor, pode ser que Ele descarte algum plano nosso, mas os planos de Deus para a nossa vida é muito maior, muito superior e mais importante. Aquelas mulheres que foram para embalsamar, ungir um morto, agora elas têm que proclamar a ressurreição daquele que vive e reina para sempre. As mulheres têm seus planos, nós poderíamos dizer aqui alguns nomes que foram citados. Ana, como é que aquela mulher orou ao Senhor? Até receber a bênção. E quando recebeu, doou o que tinha de melhor. Foi citado aqui Eva, a mãe de todos nós. Não é isso? Sara. Poderíamos falar de Sara, mulher obediente que saiu com seu esposo para um lugar diferente, sem saber o que era, mas a sua obediência fez caminhar ao lado do seu esposo. Quem mais foi citado aqui? Joquebede, nós vamos falar sobre Joquebede. Rebeca e tantas outras. Mas hoje eu quero falar de uma senhora. Eu quero falar de uma senhora, de uma adolescente e de uma criança. Não nessa ordem. Mas eu quero falar da mãe de Moisés, Joquebede. Joquebede estava vivendo numa situação difícil. Os reis, ou o rei daquele local, do Egito, determinou a morte das crianças. Que crianças? Os meninos. Oi? Tá. Obrigado. Os meninos. Então, todos os meninos que nasciam, as parteiras deveriam afogá-los no rio. Ela, o que fez? Ela segurou o quanto podia. Ela escondeu o menino. E o texto diz que por ser o menino bonito, olha aí, Marcílio. Sendo o menino bonito, Jailson, Jonatas. Sendo o menino bonito, Neemias, ela escondeu. Viu, José? Ela escondeu o menino, segurou o quanto pôde, até 3 meses. Mas tem um momento em que ela não pode mais fazer mais nada. Aquilo que está em suas mãos para fazer, mulher, às vezes você, faço ou não faço, você tem que fazer.
mesmo que as suas forças sejam pequenas, mesmo que os seus recursos sejam parcos, mesmo que você não tenha total condições, mas faça aquilo que você pode fazer. Quando ela já não pôde mais fazer nada para preservar a vida do seu filho, ela fez um barquinho, um cesto, passou piche, passou algo que viesse calafetar e colocou no rio. Eu não sei o que passou na cabeça de Joquebede. Você que é mãe, imagina colocar o Matias no rio Madeira. Já imaginou? Imagina, será que essa mãe ficou com o coração tranquilo? Ela que impediu que o menino fosse morto, e agora ela colocava ali numa embarcação precária, tecida por ela mesma. Será que o coração de mãe tranquilizou-se? Não. Mas ela fez o que podia. Ela cumpriu a sua tarefa como mãe. Ela não abandonou. Outra coisa que a gente vê nesse mesmo capítulo, nesse mesmo trecho do livro de Êxodo, é que eu não sei se ela deu ordens, não sei se ela recomendou, eu não sei se ela falou alguma coisa com Miriam, a filha mais velha, que era uma criança, talvez uma adolescente de 12, de 10 anos. A verdade é que aquela menina, ela corre à margem do rio, observando então aquele cesto que sua mãe cuidadosamente colocou, vendo o que e onde iria aquela criança parar. E é sobre isso que nós vamos fazer. Então, ao longo da história bíblica, nós vemos Deus realizando grandes obras através de pessoas improváveis. Se você encontrasse com Joquebede na feira, se você encontrasse com Joquebede e sua filha Miriam na rua, você diria, não tem nada de especial. Ela não tem nada, ela é uma pessoa do povo. O que ela tem é igual o que qualquer uma outra tem. A especialidade que temos na missão, quem dá é o próprio Senhor. E foi assim a história, que antes de Moisés se tornar o grande libertador de Israel, Deus estava seguindo através de duas mulheres, Joquebede e sua filha Miriam. Mãe e filhas, de idade diferente, mas com o mesmo propósito. As crianças estudaram esses dias acerca de Moisés e aprenderam que Moisés foi o libertador. Deus preservando, Deus querendo libertar o povo. Mas como seria liberto se aquela mulher não fizesse o que fez? Como que o povo de Israel seria liberto? É algo que nós precisamos pensar. Se Joquebede atendesse à ordenança daquele massacre contra as crianças, onde estaria Moisés se ela não tem o que fazer, a ordem é matar? Mata, depois a gente vem e tem uma outra menina, porque as mulheres podiam permanecer, os homens não. Mas ela descumpriu, ela não atendeu aquilo que foi falado. Então Deus só cumpriu um plano maior de libertação, porque Ele tinha um plano na vida de Joquebede. Deus tem um plano na vida dos teus filhos, queridas irmãs, e que só poderá ser cumprido se você cumprir os seus planos. Se você conscientemente não abdicar da responsabilidade que Ele incumbiu a você. Como mãe, protetora, cuidadora, você precisa preservar o seu filho, as suas crianças, ao máximo junto das coisas de Deus. Vai ter um momento em que eles andarão, flutuarão por este rio da vida, e que você não estará mais com eles, mas que o barquinho
que o cesto que você, de fato, calafetou, tão bem calafetado, para que não entre coisa nenhuma que venha prejudicar a sua vida, esteja, de fato, conduzindo-o. Deus quer usar. Deus ainda usa. Deus ainda faz coisas maravilhosas. Então, séculos depois do que a gente vê, Deus novamente escolhe uma outra mulher para um plano maior. Maria. Viu? Lembra disso, Maria? Então ele escolheu uma mulher, uma adulta, madura, a sua filha, uma criança, agora uma adolescente, talvez de 16, no máximo 17 anos. O que poderíamos dizer, além dessas três? Deus não rejeita, não deixa de utilizar a vida de quem quer e se coloca à sua disposição. Aquela menina que estava trabalhando como escrava na casa daquele general Naamã, ele não saberia da importância de procurar o profeta se aquela menina não dissesse. Então, acerca de Joquebede, a coragem de uma mãe que protege o propósito de Deus. A coragem de uma mulher, de uma mãe que protege o propósito de Deus. Olhando aqui para essas crianças, vem aqui, ô Mateus, rapidinho, você está tão bonito hoje, mas vem rápido. Isso. Qual o futuro dessa criança aqui? Você sabe, Raquel, você que consegue ver lá na frente? Mas o futuro, ele precisa ser trabalhado no hoje. Se não cuidar, se não orientar, se não alimentar, se não corrigir, se não disciplinar, se não mostrar, se não encaminhar, não tem futuro. Tchau. Joquebede, ela agiu com coragem para proteger não apenas o filho, mas o propósito de Deus. Israel, 430 anos preso, escravizado, sofrendo, eles lembraram que tem um Deus poderoso. Lembraram que na hora dos momentos difíceis, Deus é capaz de agir. E o que o povo começou a fazer? Começou a orar. Senhor, manda um libertador. Senhor, manda um libertador. Manda um libertador. Mas não especificaram quem. Sabiam que o libertador viria do povo de Israel. Mas poderia vir de qualquer casa. Deus poderia criar outros meios. Eles tinham ciência de que o Senhor usaria uma daquelas mulheres para isto. E o que ela faz? Ela com coragem de proteger o propósito de Deus. Israel vivia um momento terrível. Faraó havia decretado que todo filho que nascesse aos hebreus seria lançado no rio, morto, afogado. Era um decreto de morte contra os meninos. Não tinham o que fazer. A lei se cumpre. A lei se cumpre. Você está disposto a cumprir de qualquer maneira a lei que é imposta? Mesmo em desfavor de sua família, mulher? Mesmo que isso traga prejuízo à sua família? Está disposto a cumprir uma lei que que confronta os propósitos divinos? Aquela mulher não pensou duas vezes. Elas e algumas parteiras, Sifrá e Puá. Olha o nome bom para botar o nome de meninas aí, ó. Sifrá e Puá disseram não, porque eram tementes. Outras mulheres que nós poderíamos citar aqui, estamos citando, Sifrá e Puá, disseram, não vamos cumprir. Não vamos cumprir. Então, foi nesse cenário que Moisés nasceu. Ela não temeu o quê? O decreto do rei. Maior é a vontade de Deus. Irmãos, vai ter momento que eu e você vamos ter que dizer não. Vai ter momento que nós vamos ser tão acuados pelas leis humanas dos homens, ou você abandona, em alguns países, não poucos, já ocorre isso. Já ocorre isso. A Inglaterra
os países europeus, o islamismo chegou de uma tal forma que as mulheres estão... Você não pode orar. Esses dias eu já estava vendo um pai e um filho, adultos, em silêncio, de frente a uma clínica de aborto, ali orando. Vieram os guardas, determinaram que saísse, mas eu não estou falando nada. Você está orando em pensamento. E como eles não saíram, foram levados algemados. Imagine. Essa mulher, ela foi corajosa ao ponto de guardar, de preservar a vida do seu filho, porque o seu filho, ela não sabia ao certo, mas poderia ser ele o libertador de Israel. Poderia ser que Deus tivesse um plano maior para Moisés, que até então não se chamava Moisés. Porque o nome Moisés é extraído das águas. Quem deu esse nome foi a filha de Faraó. Joquebede colocou a fé acima do medo. Ei, mãe, vai ter momento que você vai ter que lançar o medo fora e seguir realmente com fé. A Bíblia fala que o Senhor, o Espírito que ele lança sobre nós, na verdade é um espírito de fé, de ousadia e não de medo. Ela lançou fora o quê? O medo e manteve a sua confiança no Senhor. Ela não teve coragem de fazer com suas próprias mãos a morte, praticar a morte do seu filho, mas colocou a sua vida e a sua família em risco. Quando o mundo decreta morte, Deus levanta mulheres que escolhem preservar a vida. Não poucos. Esses dias eu vi um debate falando sobre a questão de matar criança no ventre. Muita gente na igreja acredita que realmente isso é possível. De que antes de certo tempo, ali não é ainda uma pessoa, não é verdadeiro. Então, lidar ou valorizar a vida foi o que Joquebede fez. Ela fez o que estava ao seu alcance, como eu disse agora há pouco. Vai ter momento, mãe, que você vai ter que liberar teus filhos. Terão de lançá-los ao mundo. Mas que você tenha feito uma arca, que você tenha passado o betume, que você tenha de fato calafetado a sua mente, o seu coração, para que ele, ela, os seus filhos, não venham se encharcar com as coisas do mundo. Quando não conseguiu mais escondê-lo, ela fez um cesto de junco e colocou o bebê no rio. Ela não podia controlar o resultado, podia? Não. Você coloca qualquer madeira, qualquer coisa que flutue no rio madeira e veja onde vai passar. Veja o que vai acontecer. Então ela não podia controlar o resultado, mas podia agir com fé. Eu não tenho dúvida, o texto não mostra, mas no momento em que ela colocou aquela criança no rio, ela deve ter orado ao Deus de Israel: guarde meu filho, agora já não está mais em minhas mãos, em meu poder, mas está sob as suas mãos. A gente precisa aprender a orar. Ah, pastor, mas eu tenho... Você sabe quanto o número de filhos que eu tenho? Jó tinha 10 e levantava de madrugada para orar. Ah, mas isso é Jó. Quem já ouviu falar da história de John Wesley? Sabe quantos filhos a mulher ou a mãe de John Wesley tinha? Quem sabe? Sabe, Jonatas? 19. É um número considerável. Ela tinha 1 hora por dia com um filho para orar e orientar a ele. Quanto tempo? 1 hora. Vida fácil dessa mulher. Ela tirava 2 horas por dia para ensinar e orar com os filhos e pelos filhos. Procura saber o perfil de John Wesley. Procure saber quem foi o irmão de John Wesley. Ela foi quem criou o método que os metodistas utilizam. Daí o nome metodista. Sabia disso? Então, e não está muito longe, não, 1700 e
Alguém aqui era nascido? Não, né? Mas já é da nossa era cristã. Então ela fazia aquilo que estava ao seu alcance, e com 19 filhos, Deus honrou o quê? A sua coragem. O bebê que deveria morrer foi parar onde? No palácio. Qual era a sentença dele? Morte. E foi parar onde? Aonde ele podia ter vida. Olha o plano de Deus, aliado com o plano nosso. O nosso plano, ele é falho. Os nossos planos podem falhar, mas o de Deus nunca. Então, se você, mulher, tiver planos para os seus filhos, planos bons, apresentá-los ao Senhor, o Senhor vai refazê-los. O Senhor vai aperfeiçoá-los, de maneira que seus filhos não se percam. De maneira que o propósito de Deus na vida deles venha se cumprir integralmente, e você não sinta tristeza quando eles estiverem maiores, mas que vocês venham se alegrar. Como é que deve ter sido o sentimento de Joquebede ao saber que o filho dela seria o libertador do seu povo? Qual foi o sentimento dela ao saber que, poxa, eu orei tanto ao Senhor que enviasse o libertador e eu não sabia que viria do meu interior, do meu ventre? Nós não sabemos, como eu disse agora há pouco, qual o propósito que Deus tem nessas crianças, nos teus filhos. O que é preciso para que os nossos planos e propósitos para eles se cumpram. Deus transformou um ato de fé de uma mãe em um instrumento de libertação para uma nação inteira. Imagina, nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, sim ou não? Você tem orado, Senhor, liberta a nossa nação. Senhor, envia alguém, e alguém virá. Deus está tratando, irmão. Acompanhe os noticiários. Deus está tirando toda aquela sujeirada que estava, e está botando tudo para fora. Está fervilhando. É como se você bota algo para ferver ali e começa a espumar. A espuma vai saindo e você... Deus está fazendo isso. Agora imagina quando o Senhor nos libertar da escravidão que hoje vivemos aqui no Brasil. Olha o sentimento da mãe, daquele que assumir e fizer tal coisa. É isso que nós estamos falando. Deus ainda usa mães de fé para preservar futuros servos de Deus. Uma mãe que ora pode levantar pastores. Nós vemos aqui essas crianças falando versículos, de terno e gravatas, vêm mais bonito do que eu. Estou começando a ficar com ciúme. Quantos pastores nós teremos aqui? Um só? Quantos pastores? Mas vocês precisam impor as mãos sobre essas crianças, orientá-las, ensiná-las, educá-las, corrigi-las no tempo certo. Quantos missionários? Eu vi hoje um vídeo daquela, como é que é o nome dela? Que mora aqui no Amazonas? Tia Jô. Alguém viu esse vídeo? Ela lá na África, com um monte de criança sentada em cima de um saco plástico. E ela com voz embargada falando, hoje nós temos culto. Quem tem chinelo vem de chinelo, quem tem de sapato vem de sapato, quem tem... Todos sentados no chão, com alegria terrível. Uma menina do interior aqui do Amazonas. O Senhor resgatou, porque foi ensinada, foi educada. O Senhor resgatou de lá e hoje ela tem um trabalho lindo na África. Corre o Brasil inteiro. Tia Jô, depois procura saber. Que alegria! Os seus pais, não sei se ainda estão vivos, mas vão ver, essa é minha menininha. Porque todos nós, quando temos filhos pequenos, colocamos apelidos, chamamos disso, daquilo outro, né? Essa é a minha pequenininha. Olha onde o Senhor a levou.
mas não o levaria se os pais fossem relapsos, se a mãe não cuidasse, se não ensinasse, porque a ordem é: instrua a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, quando envelhecer, o mundo não vai tomar conta. O mundo não vai. Quantos líderes espirituais, quantos líderes de departamentos, quantos líderes, pessoas que vão trabalhar realmente, dando prosseguimento ao plano, propósito de Deus para esta igreja. Miriam, a jovem que coopera com o plano de Deus. Onde estão as jovens? Faz assim. A Ana Paula, cooperadora. Poxa, mas ninguém, nem tem nada para eu fazer nessa igreja, pastor. Estou pensando até em ir embora. Seja cooperadora. Coopera. O que é aquela jovem? Ela teve a iniciativa. O que é iniciativa? Alguém sabe? Atender desejo próprio. Ela tomou aquela decisão. Eu não sei se a mãe pagou essa missão para ela. Vai correndo aqui à margem e vai. Eu não sei quanto tempo ela correu. A verdade é que ela acompanhou o irmão indo. E ela estava mais do que acompanhando. Minha mãe me deu essa missão aqui, mas eu nem sei, eu estou muito chateado, um sol quente desse, a gente está ali. Ela não estava atenta às circunstâncias. Aleluia. Enquanto o bebê estava no rio, sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. E poderia acontecer muita coisa, irmão. Quem já viu um jacaré-açu? Conhece, Edson? Você já viu? Se você for no parque ecológico, lá tem um museu e tem a cabeça de um jacaré-açu. O nome açu, você sabe o que é, Edson? Açu quer dizer grande. E é um cabeção desse tamanho. O rio Nilo era assim, de jacaré-açu ou crocodilo. Poderia ele? Poderia. E aquela menina, vendo tudo isto, mas qual era o propósito dela? Ela apenas corria? Ela apenas olhava ali o seu irmão e se desmanchava em chorar? Eu não creio nisso. Eu creio que ela ao lado, ela fala: Senhor, cumpra na vida do meu irmãozinho, tão novo, Senhor, mas cumpra o seu propósito. Ela acompanhava de longe. Ela ficou observando o que aconteceria. Muitas vezes, os milagres de Deus começam quando alguém decide ficar atento ao que Deus está fazendo. Nós não podemos ficar apagados, irmãos. Ouça, guarda na tábua do teu coração. Se envolva com os propósitos de Deus. Não fique alheio às coisas. Tem pessoas que, não é comigo. Ontem nós ouvimos aqui na palestra com o irmão que aqui estava, e ele disse que quando ele chegou numa igreja, ele veio de Recife, recém-chegado aqui à cidade, como o Marcílio também chegou. Então ele foi para determinada igreja, totalmente diferente da igreja que ele congregava. Guarde isso, preste atenção nisso. E ele, ao chegar lá, ele vê o departamento de adolescente, muita gente, uma igreja grande aqui, e que ele vê alguns adolescentes meio que largados, ninguém cuidava. E ele fez o quê? Eu vou me apresentar como voluntário para cuidar. E está cuidando deles. Então a gente precisa ver o que é onde nós podemos ser úteis. Deus tem trabalho pronto para nós. Tem muita coisa para ser feita. Então, esta menina, ela não sentiu medo. Ela ficou observando para ver o que aconteceria, e muita coisa poderia acontecer. Ela teve a iniciativa. Quando a filha de Faraó encontrou o bebê, Miriam apareceu com uma solução. Você sabe qual foi a solução? Ela acompanhando, não sei quanto tempo ela correu às margens, mas coincidiu com o horário do banho da filha de Faraó no rio. E quando ela viu que aquela
foi pego aquele cesto, ela rapidamente tinha uma solução. Ei, quer que eu arrume uma mãe hebreia para ele? Essa criança ainda mama, quer que eu arrume? Você pode fazer isso? Você pode fazer esse favor? Poxa, com toda boa vontade. Olha que estratégia, que menina inteligente, que menina participativa, não estava alheio ali aos problemas, não estava ali como, não é comigo, estou nem aí, não, ela sabia, ela também orava por um Redentor, por um Salvador, ela não sabia que era o seu irmão, mas sabia que aquela vida precisava ser preservada, e uma maneira prática de preservar, primeiramente, é arrumar alguém que amamentava. E o argumento dela foi em cima. Você que faria isso? Faço. Então, arrume lá e traz. E ela foi lá, buscou quem? A própria mãe. A mãe chega, é você que vai cuidar do meu filho? Eu vou cuidar do teu filho, sim. Você só dá mamar para ele, só isso. Mas quando ele estiver grandinhozinho, você me devolve, não vai ficar com meu filho, não. Deus tem isso, Deus colabora com aqueles que colaboram com seus planos, Deus colabora com aqueles que estão entremeados nos seus planos e propósitos. Os propósitos de Deus para a nossa vida é correto e são os melhores. Ela teve iniciativa. Queres que eu vá chamar uma ama dos hebreus? Ela foi ousada. Sabe o que é uma pessoa ousada? Ela não tem medo. Ela realiza, ela sabe que ela está a serviço do Senhor. Miriam ajudou a restaurar a família. Como é que ficou o coração de Joquebede? Raquel, que está com o menino mais ou menos na idade que estava Moisés. Teu filho está com quanto, Raquel? Com 6, está com 3 meses a mais. Você ficaria com o coração tranquilo colocando o Matias, mas o pai do Matias sabe construir um cesto e ele confia nele, não? Como é que estava o coração? Como é que ficou? Como é que ficou o coração daquela família? Uma criança com 3 meses em casa, ela já faz brincadeirinhas, não faz, Maria? Faz? Ela já muda o ambiente, agora aquele ambiente é outro. Miriam, ela restaura aquela família. A atitude daquela menina, daquela adolescente, foi de restaurar o convívio, a alegria, a paz daquela família. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. Agora, se eu vivo alheio a isto e aquilo, as coisas, eu nunca serei. Então, por causa da sua iniciativa, a própria mãe de Moisés foi chamada para cuidar dele. Que plano perfeito! De quem? De Deus. E qual era o plano de Joquebede? O plano dela se encerrou onde? No rio. E os planos de Deus são muito maiores e são muito melhores. Os planos de Deus são muito mais abrangentes. Ei, papai, mamãe, você que aqui está hoje, você que está assistindo, os planos que você tem para os vossos filhos, Deus tem muito mais. Ele tem um plano muito maior, mais abrangente, sem dúvida. Deus também usa jovens mulheres e meninas. Ele tem coragem, que tem coragem e sensibilidade espiritual. Tem que ter coragem. Ela colocou a vida em risco também, correndo à margem do rio. Será que tinha algum animal peçonhento lá, Edson? Na beira do rio tem, é? Tipo, cobra? Será que lá tinha, no Nilo, tinha cobra? Correndo na margem? E ela estava preocupada com isso? Não. Guarde isto, ninguém é jovem demais para ser usado ou usada por Deus. Você não é jovem demais. Você pode ser usada, Deus quer usar a tua vida agora. E poderá usar muito mais adiante. Vamos falar de Maria? Não é a mãe da Maria, não.
A jovem que aceitou o maior plano da história. Quem era Maria? Você já estudou sobre Maria? Uma adolescente. Como nós temos aqui a Pietra, como nós temos aqui a Lívia, como temos aqui a Letícia. Adolescente. Já pensou vocês três aí andando por aí na linha? O anjo aparece aí, eu tenho uma tarefa para vocês, assim, assim, assim. Opa, o que meu pai vai dizer? O que minha mãe vai falar? Que? Todas essas incógnitas vieram à mente, ao coração de Maria. Mas ela foi obediente. Nós vamos ver a partir dela. Lucas 1, 26 a 38, não vamos ler, mas trata sobre isso. Deus tinha um plano ainda maior. Ele que havia usado como libertador a Moisés, libertando apenas o povo de Israel do Egito, agora ele quer libertar toda a humanidade. Libertar do quê? Do jugo do pecado. E ele utiliza o canal, novamente, a mulher. Tá? Deus tinha um plano ainda maior, enviar o Salvador ao mundo. E como é que ele faz isso? Ele escolhe uma jovem chamada Maria. Maria era famosa? Não. O que chamou a atenção, então? Tem coisas, irmãos, que nós fazemos nos escondidos, que chamam a atenção positivamente ou negativamente de Deus. O que Maria fazia, às escondidas, às sós, fora dos olhos, dos holofotes, chamou a atenção de Deus. Deus encontrou nela a pessoa perfeita para cumprir a profecia de que a Virgem daria a luz ao Salvador. Maria não era rica, não era famosa e nem era poderosa, não era de uma família de dinheiro. Não era. Ela era apenas uma jovem simples, de onde? De Nazaré. E dizem, e as escrituras falam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como se fosse uma cidade bem largada, só de gente pobre, só de coisas que... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ela era de Nazaré. Por isso que Jesus é chamado de Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa? Então eu pego esse jargão, pego essa frase e digo, mesmo que alguém diga que você, seu filho, por ter nascido aqui e ter sido criado aqui ou em outro lugar, Deus pode transformar, sim, em algo muito melhor. Deus pode. Ok? Então, Deus não viu, mas Deus viu algo nela. O que viu? Deus viu nela humildade. Humildade. Quando o anjo chega para ela levando-lhe a notícia, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Ela não questionou. Ela simplesmente dizia, poxa, eu não tenho como, eu não conheço ninguém. Eu ainda sou, poxa, como é que isso vai se dar? Fica tranquila. Vai descer sobre você o Espírito Santo. E ela entendeu ali os planos e fala, eis aqui a serva do Senhor. A palavra servo vem dizer o quê? Aquela que serve, aquela que é voluntária, aquela que realiza. Deus tem planos para a vida de vocês, mulheres, seja qual for a idade, mas é necessário que esteja o quê? Voluntária. Ela se colocou como serva. Deus procura pessoas disponíveis. Deus procura pessoas disponíveis e não famosas. Disponibilidade. Eu citei ontem na palestra dos homens uma frase que eu quero, talvez coloque hoje no nosso minuto de sabedoria. Nada é mais forte do que um coração voluntário. Nada. Um coração voluntário, uma mente voluntária, uma pessoa voluntária, tem tudo o que precisa para fazer. Maria foi humilde diante do Senhor. Maria aceitou um chamado difícil. O que seus pais diriam? É simples dizer, papai, aqui na região tem um negócio do boto, né?
Já ouviram falar isso? Não. O pai que engole uma dessa aí. Como vou dizer para o meu pai? Você acha que esta incógnita não veio à mente de Maria? Meu pai, ele é... rapaz, como é que eu vou dizer isso para ele? Fica tranquilo, isso é tarefa minha, disse o anjo. Certamente. Tá? Então, ela aceitou esse chamado e significaria o quê? Enfrentar julgamentos de pessoas. Se nos dias de hoje, quando ocorre algo semelhante, como alguma das meninas, toda a rua, todo o bairro, todo mundo fala, comenta. Imagina aquela época. Mas ela aceitou de bom grado, porque Deus tinha esse plano, esse propósito nela. Julgamento das pessoas, incompreensão, sofrimento. Mesmo assim, ela disse o quê? Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Os planos de Deus, repito, são maiores, são melhores do que os nossos. Esteja disponível, esteja com vontade de realizar algo para o Senhor. Mais adiante, depois de ter acontecido, Lucas 1,46, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor. Alma, o centro das emoções daquela menina, agora já encaminhada, ela diz: a minha alma, ela engrandece ao Senhor. Ela seria o instrumento para trazer ao mundo Jesus Cristo, o Salvador. Ela sabia o que seria, ela não ficou enganada. Ela sabia que o seu filho estaria com ela por um bom tempo, mas não muito tempo. E que traria a ela dificuldade. Quando uma mulher diz sim ao plano de Deus, o impacto pode alcançar gerações. Quando você, mulher, disser, e eu espero que já tenha dito, sim ao propósito, ao plano de Deus, isto causará um impacto que poderá alcançar gerações. Nós citamos agora há pouco a irmã Jo. Quem poderia imaginar alguém no interior do Amazonas, lugar pobre? Ela conta o testemunho dela que ela queria um vestido. Qual cor, pastora? Lembra? Um vestido azul. E ela orava e ela sonhou, coisa assim. E de repente, alguém que não sabia de coisa alguma, colocou no correio e chegou lá, sabe lá como? Se aqui nós temos dificuldade, Porto Velho, capital, temos dificuldade com entregas de correio, como que chegou lá? E quando ela abre aquilo ali, ela vê o quê? Um vestido como ela idealizou, como ela orou, como ela pediu, porque os seus pais não tinham como. Entende? Então, quando uma mulher diz sim ao plano de Deus, o impacto pode alcançar gerações. Observe o que Deus fez através dessas mulheres. De Joquebede, preservou o libertador. Ela fez o que podia, sem saber que o filho dela seria o libertador. Você também não sabe o que Deus tem reservado para o seu filho. E o que você precisa fazer é preservá-lo. É preservá-los. Quem tem um filho só, preservá-lo. Quem tem 2, quem tem 3, quem tem 4, é preservá-los. É trabalhoso, é dificultoso, mas é necessário, porque Deus tem planos para eles. Ela preservou o libertador. Miriam protegeu aquele que seria o milagre de Israel. Olha quantos milagres Moisés realizou, cumprindo a missão que o Senhor lhe incumbira. Ninguém fez tanto milagres quanto ele, nem na era cristã. Nem na era cristã. Aquela mãe dele, a mãe dele não sabia disso, a irmã dele mais velha que ele também não sabia, mas Deus sabia.
O que está em nossas mãos para fazer é cuidar, é zelar, é pedir ao Senhor: Senhor, cumpra integralmente na vida dos meus filhos o seu propósito. Eis aqui a tua serva, eis aqui, Senhor, usa-me a cuidar deste. Maria, ela trouxe ao mundo o Salvador. Já pensou? Você que já esteve grávida, deve ser uma sensação maravilhosa, não é? Raquel e Maria aqui, recentes aqui. É muito bom isso aí? É bom, sim. De você estar gestando, formando dentro a um ser totalmente independente de você, mas que se alimenta daquilo que você se alimenta. Aí os filhos saem. Do que você se alimenta, mamãe? Os teus filhos vão se alimentar daquilo que você se alimenta. Isto tratando de modo físico, daquilo que você come, daquilo que você prepara no seu fogão, no seu dia a dia, com muito ou pouco recurso, mas também a vida espiritual. O seu filho não será alguém que poderá ser usado por Deus se ele não conhecer quem é Deus. E quem é que ensina? Essa é a tua tarefa. Quem é que ensina? Quem é que instrui? Não que os pais não tenham essa responsabilidade, mas a mãe tem um jeito. A mãe tem um jeito. A maioria dos professores de escola bíblica dominical das faixas etárias menores, já reparou quem são? Quem são? Homem ou mulher? Mulher. Tem um jeito. Miriam protegeu o milagre, Maria trouxe ao mundo o Salvador. Todas tinham algo em comum. O quê? Fé, coragem e submissão a Deus. Você pode repetir comigo? Fé, coragem e submissão. Fé é aquilo que agrada a Deus. Medo agrada? Não. Coragem, sim. Coragem e submissão. O que é submissão? Saber que a nossa missão ela está sujeita à vontade de Deus e saber que a vontade dele é maior do que a nossa. Elas não eram poderosas, mas estavam disponíveis nas mãos de Deus. Deus continua escrevendo sua história através de mulheres hoje, como a mãe de John Wesley, que é da nossa era, 1700. Quantas outras mulheres no interiorzão no nosso Brasil que instrui, morando longe da igreja, mas que instrui seus filhos. Quantas? Que permanecem servindo ao Senhor. Senhor, eu quero que os meus filhos que oram, que buscam, que corrigem e que faz com que os seus filhos sejam projetados ou projetem à luz de Deus. O propósito de Deus não mudou. Deus continua escrevendo a sua história através de mulheres de hoje. Mulheres que oram pelos seus filhos. Crie o hábito de orar por eles. Crie o hábito de orar com eles. Crie o hábito. Pega essa cola que a mãe de John Wesley fazia, 1 hora por dia. 19 filhos, tem alguém que tenha isso? Não, né? Então fica mais fácil. Mas 1 hora com cada filho. Se você tem 2, facinho. Facinho, facinho. Oram com seus filhos. Preservem a fé na família. Culto doméstico. Os devocionais diários que a gente tem. Aproveite aquele momento ali.
Eu não sei qual o melhor horário para você, mas faça. Comente com seus filhos menores o que o versículo está dizendo. Ele ainda não lê, e ele vai ler o quê? Ele vai ler o que você diz. Ele vai entender o que você disser para ele. O seu entendimento acerca daquele devocional ou qualquer um outro é que eles vão guardar e você vai estar betumando. Você vai estar calafetando aquele invólucro que quando você liberá-lo para o rio do mundo, e isso é necessário e um dia vai ocorrer, ele não naufragará. Ele saberá quem de fato cuidou dele e aquele que está acima dele e da sua mãe. Mulheres que servem a Deus com dedicação. Não faça por menos aquilo que o Senhor confiou a você. Esforça-te, tem bom ânimo. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Tem muita coisa para ser feita na sua casa, na igreja. Ajude outras crianças. Ajude outras. Seja pessoas com sentimento de ajuda. Lembra de Joquebede? Não. Lembra como é que é o nome dela? Que fazia vestido? Dorcas. Lembra de Dorcas? Aquela mulher, pela idade dela, ela não tinha mais filho pequeno. Poderia ficar. Mas ela servia ao Senhor com seus dons e talentos. Mulheres, Deus tem entregue a você dons e talentos naturais. Dons ministeriais. Não os enterre. Faça. Dê o seu melhor. Mulheres que servem com dedicação, mulheres que dizem, eis-me aqui, Senhor. Deus continua usando mulheres nos dias de hoje, século 21, que dizem, Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Usa-me na minha família, usa na comunidade em que eu estou, usa no meu trabalho, usa-me, Senhor, da tua maneira. Usa os meus dons e talentos. Uma mulher nas mãos de Deus pode mudar uma família. Uma mulher instruída e dirigida por Deus muda a família. Como está a sua família? Precisa de mudança? Seja você hoje, mulher, a mudança que Deus quer realizar lá. Uma mulher nas mãos de Deus pode mudar uma igreja. Como é que estamos nós como igreja? Você está satisfeito com tudo aquilo que aqui é feito? Está faltando algo? Algo pode ser melhorado? Pois uma mulher na presença, na mão de Deus, uma mulher que diz sim, pode mudar uma igreja. Uma mulher nas mãos de Deus pode mudar uma geração inteira. Pode mudar uma geração inteira. Eu me recordo de uma irmã bem aqui no bairro, me foge agora o nome dela, não sei se a pastora vai lembrar. Ela morreu recentemente e a história é que aonde ela ia carregava 30, 40 crianças para ir para a congregação. A congregação que tinha era aquela lá dentro da linha Progresso. Lembra dela, pastora? Sabe quem é não, né? Ela carregava, passava nas casas e ia levando aquelas crianças. Hoje, a maioria daquelas crianças servem ao Senhor, servem com seus dons e com talentos, estão pastoreando as congregações. Ela partiu para o Senhor, mas ela partiu não de mãos vazias. Será que era difícil andar com aquele monte de criança e com a responsabilidade de pegar e depois devolver após a escola? Era difícil. Será que tinha mais ou menos lama aqui na linha Progresso? Tinha mais. O que nós temos feito? Deus quer usar você. Se você esqueceu o tema dessa mensagem, é mulheres nos planos de Deus. Deus tem planos para você. Embarque nos planos que Deus tem. Mulheres que estejam prontas para serem incluídas
nos planos de Deus. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que tu queres de mim? O que o Senhor tem reservado para mim, para a minha família? Aqui está o meu filho, Senhor. Você já apresentou ao Senhor o seu filho? Senhor, usa o meu filho como missionário? Senhor, usa meu filho, usa minha filha, Senhor. Mulheres, nesse dia importante, que você guarde esta mensagem. A exemplo de Joquebede, que preservou o quanto podia o seu filho. A exemplo de Miriam, que vigiou o seu irmãozinho. E quando no momento em que ela pôde agir, ela agiu dirigida por Deus, dando continuidade ao propósito. Como Maria, que com o tempo todo, ela glorificava ao Senhor. Não foi um eis-me aqui de boca, mas o tempo todo. E mesmo no momento da crucificação, ela lá estava, junto à cruz. Que Deus em Cristo Jesus te desperte nesse dia tão especial. Que você possa dizer: Senhor, aqui estou, usa a minha vida, usa conforme o seu querer, usa os meus dons, meus talentos, minha força, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos